Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Dando sequência aí ao nosso Falando de Bíblia, estamos quase acabando o Antigo Testamento, né? Estamos quase chegando no nascimento de Jesus. Mas estamos vendo aí as guerras dos Macabeus. Vimos que os hebreus tiveram da sua história lá do Abraão, em 1800 a.C., até praticamente o nascimento de Jesus, no ano 1, né? Vamos dizer assim, da era comum, da era cristã. Eles tiveram poucos períodos em que eles foram independentes. A maioria do tempo eles estavam escravos no Egito, exilados na Babilônia, sob o domínio dos Ptolomeus, etc. Mas já nessa época aí, por volta do ano 140, por aí, 138, eles então, com essa guerra dos Macabeus, eles acabaram ficando 80 anos como nação independente. Independente politicamente, né? Mas era uma nação pequenininha, sem nenhuma expressão internacional, cercada de grandes nações como o Egito, a Síria, etc. E eles ficaram independentes até que por volta aí do ano 60, mais ou menos, eles foram dominados pelos romanos. E aí a gente já começa a lembrar aí do tempo de Jesus, que ainda estava dominado pelos romanos. Então essa é uma data importante. Por volta aí do ano 60 antes do nascimento de Jesus, antes de Cristo, eles então, os hebreus, são dominados pelos romanos. E essa situação então permanece até quando Jesus nasceu. Um fato assim, bem importante da primeira fase lá da Guerra dos Macabeus é que nessa primeira fase aparece um grupo de observância religiosa, um grupo que quer ser muito assim, firme na observância das leis religiosas. E esse grupo se chamava os Hassideus. E eles acabam se juntando então aos revolucionários lá na luta. E na segunda fase, esse grupo vira oposição, pois eles entendiam que o que interessava era a liberdade religiosa e a observância da lei, que a liberdade política não interessava mais. Então, no momento em que é conquistada a liberdade religiosa, eles saem da luta a favor da liberdade política também e acabam se virando até oposição. Por que esse grupo dos Hassideus é tão importante? Porque ele dá origem a um grupo muito conhecido do Novo Testamento. Um grupo de observância religiosa, um grupo que só se preocupava com as leis, um grupo que estava sempre se opondo a Jesus. Que grupo é esse? O grupo dos fariseus. Então, o grupo lá dos Hassideus acabou dando origem ao grupo dos fariseus, que a gente encontra tantas vezes no Novo Testamento. E o outro grupo da luta, que eram os asmoneus, então tinha lá os Hassideus, que era esse grupo de observância religiosa que virou os fariseus, e tinha um outro grupo que era dos asmoneus. Esse era o grupo do Judas Macabeu, do Matatias, etc., dos grandes heróis da guerra. Eles faziam parte, sim, da aristocracia sacerdotal lá de Jerusalém, e é desse grupo, então, que nasceu o grupo dos saduceus. Então a gente já estamos aí 60 anos de Cristo, já começam a aparecer aqueles grupos que deram origem aos grupos que a gente encontra sempre lá no Evangelho. Então só para te lembrar, o grupo dos Hassideus, que era aquele grupo de observância religiosa e tal, virou o grupo dos fariseus. E o grupo dos asmoneus, que era um grupo assim ligado ao sacerdócio, à aristocracia sacerdotal, ao templo de Jerusalém, virou o grupo dos saduceus. E por 200 anos, essa divisão
entre fariseus e saduceus domina a cena lá do judaísmo. Tanto assim que nos evangelhos a gente encontra várias vezes, Jesus se confrontando com eles. Mas veja, a gente encontra Jesus se confrontando muito mais com os fariseus do que com os saduceus. Por quê? Porque os saduceus, eles estavam mais restritos ali ao templo. E os fariseus não. Os fariseus estavam nas sinagogas, nas vilas. E como Jesus tem a sua pregação sempre partindo da periferia, partindo das classes mais pobres e tal, ele tem embates sempre muito maiores com os fariseus. Pergunta: qual é o grupo de observância religiosa que nasceu como sendo raça-deus e que aparece já no tempo de Jesus, sempre em conflito com Jesus? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.